Bem, pessoal, eu agradeço mais uma vez o convite de Dr. Bruno Martins para estar aqui presente neste evento, que para mim é muita honra, né, dele participar. Meu nome é Brasílio Guerra. Eu sempre gostei assim de direito público, mas a minha vida assim foi mais de certa forma em outra área. Eu passei quando eu me formei, pouco tempo depois eu entrei na magistratura, né? E na magistratura, a estadual, eu assumi as comarcas de Santa Cruz do Capibaribe, a primeira, em finalzinho de 91, onde passei 2 anos e meio, depois Toritama, 1 ano e meio, e Cupira, 2 anos. Aí vim para Caruaru. Caruaru eu passei 19. Eu nunca demorei numa cidade em comarca pequena, né? Eu sempre me policiei para não demorar muito, né? Eu sempre dizia, presidir 2 eleições municipais é complicado, né? E aí, normalmente a nossa prioridade, como vocês sabem, eu imagino, são os processos cíveis e criminais, né? Tributário, questão são mais as execuções fiscais, etc. E lá atrás não tinha essas ações de improbidade, né? Não tinha assim com a frequência que depois apareceram, né? Aqui em Caruaru eu fui juiz civil de uma vara civil, 19 anos, aí fui para a capital, passei 2 anos e meio também em uma vara civil. Quando me aposentei, né, eu o fiz para advogar mesmo aqui, Caruaru, aqui, região, mas eu recebi um convite para assumir a Procuradoria-Geral de Gravatá, né, onde passei 3 anos e meio. Saí agora no final de julho, passei até o final de julho, né? Mas assim, onde eu adquiri um conhecimento, assim, eu tentei adquirir um conhecimento porque realmente era uma coisa, tanto nos aspectos teóricos do direito constitucional, direito administrativo, que na faculdade de Direito do Recife eu gostava, né? Sobretudo direito constitucional. Eu fui monitor durante 3 anos de direito constitucional e era a disciplina que eu mais, né, gostava, né? E aí fui ver aquilo, começar a estudar, recomeçar a estudar, e com os aspectos práticos do cotidiano. Me recordo que em Gravatá eu fui convidado já no finalzinho de dezembro, né, final de dezembro, né, para a Procuradoria, né? Me recordo de que foi dito lá que não houve transição. O ex-prefeito, em 2020, que perdeu a eleição, ele não compareceu sequer à posse, à transmissão do cargo, aliás, a solenidade de transmissão do cargo. E não houve transição, a rigor, né? Me lembro que o conselheiro, na época, estava na presidência, em janeiro de 2020, o doutor Disseu, né? E eu estive lá, né, com o prefeito, e ele disse, olha, faça um relatório dessa situação encontrada, né? Assim, muitas dificuldades, não houve praticamente o repasse de informações, né, à equipe que o prefeito eleito havia designado. E aí eu fiz um relatório e havia um pedido de auditoria, né, junto ao Tribunal de Contas para socorrer lá o prefeito que assumiu. Então aquilo foi uma coisa assim E aí eu vi que tinha, por exemplo, a lei complementar de 2014, da qual o Golbery falou aqui hoje, né,
que trata da transição no âmbito do Estado de Pernambuco, incluindo os municípios, da transição, né, para no governo do Estado e nos governos municipais. Né. É uma lei interessante. Tem a federal, que é a 13.028, né, de 2000, não, aliás, 10.609 de 2002, que trata da transição, foi do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E essa transição realmente é fundamental, né? Porque ela, enquanto processo de acesso a informações e dever de prestar as informações por quem está saindo, visando a otimização da administração, da gestão. E, claro, essa otimização indo de encontro aí a valores ou princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Né? Como é que um gestor vai assumir o comando de um município se ele não sabe, se ele não tem informações de como se encontra? E, por incrível que pareça, essa realidade, essa situação ocorre. Eu vi agora mesmo que o Ministério Público de Pernambuco expediu uma recomendação para 8 municípios, no sentido de fazer a transição. Né? Inclusive, eu vi Vertentes, de Arco Verde, Vertentes e outros municípios. Né? E aquilo, a recalcitrância, né? A resistência ainda de prestar informações, designar, criar uma equipe para passar essas informações para a equipe indicada pelo eleito, para que ele possa assumir dentro daquela realidade que ele encontrar. É algo pequeno, mas a história brasileira, da política brasileira, é uma história marcada por gestos e atitudes, muitas vezes pequenos mesmo, de mesquinharia, não é? De pouco apreço à ética pública ou à ética cívica. Né? Há um processo assim, de captura do Estado, não é? Como se fosse algo particular, algo privado. Isso repercute em muitos aspectos aí da nossa política, não é? Nós tivemos há pouco, no âmbito federal, a recusa do candidato a presidente de reconhecer, por exemplo, o resultado de uma eleição ou de participar da transmissão, ou transmitir o cargo ao eleito. Não é? Isso gera uma série de tensões, gera uma série se alguém questiona um procedimento, acho que ele não deve participar, porque se participar ele está legitimando o procedimento. Não é? Então, mas isso é a situação do Brasil, de certa forma. Né? Melhorou muito com a Constituição de 1988, né? com a criação de órgãos de controle com mais visibilidade, com mais vigor institucional, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, mais força, digamos assim. Isso ao mesmo tempo em que o país saía de um regime autoritário e a população vinha se mobilizando, né, em torno da democratização. E
Felizmente, essa democratização, essa busca da democratização, chegou também à gestão pública, né, a dimensão das finanças públicas, né, e aí está aí os mecanismos de controle e de transparência sobre os quais também nos falou aqui o doutor Cristiano. Né. Então, imagine, por exemplo, depois, como nós assumimos lá na Procuradoria, engravatados, como é que estão os processos? Não foi repassado nada, né? Os processos judiciais, né? Os processos no Tribunal de Contas, né? Assim, ninguém achava nada, não se encontrava nada, né? Eu não conheço o Procurador-Geral que saiu. O camarada dizem que é um sujeito muito agradável. Não conheço. José Davi Gil Rodrigues Filho. Quer dizer, é porque, tudo bem, vivíamos a pandemia, mas não poderia ter. Mas o prefeito não fez, o prefeito não que saiu, não instituiu, não. Então isso contamina, me parece que todos os auxiliares. Né? Então a debater transição é fundamental, doutor Bruno. Aqui, questão, por exemplo, dos aspectos financeiros, os aspectos obrigacionais, os aspectos relacionados com o que pode e o que não pode, sobretudo no ano de eleição, não é? As chamadas vedações, que tem rebatimento fiscal, né? Como nós sabemos, nós temos uma grande lei no Brasil, uma lei do ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela dispõe de normatividade relevante. E se nós formos examiná-la, né, ela é um instrumento importante a partir do qual a transição se coloca como um processo que assume todo um significado para uma gestão eficiente e democrática. Eu não me refiro aqui nem tanto aos aspectos da lei eleitoral. Ela é importante. Como nós sabemos, a lei eleitoral, a lei da eleição no Brasil, que é a Lei 9.504, de 97, ela já prevê uma série de condutas vedadas em ano de eleição ao gestor. Né? E muitas dessas condutas, elas encontram sua inspiração lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? A proibição de aumentar gastos, despesas, proibição de dar aumento a servidor público, a proibição no último ano de mandato, por exemplo, da realização de operações de crédito, chamada antecipação de receita orçamentária, não é? Porque tudo isso respingará, evidentemente, poderá respingar, evidentemente, na gestão que vai assumir. Tem um aspecto eleitoral que é a perspectiva de não desequilibrar o pleito, a disputa, né? Mas também a preocupação aí de permitir a continuidade da administração pública, né? E a transição é o momento em que se realizam esses valores, né? Da transparência, da impessoalidade, da responsabilidade, corresponsabilização, etc. É muito comum, do ponto de vista assim, da responsabilidade fiscal, numa gestão, se deparar com um quadro financeiro que eu diria
Ele pode ser um quadro financeiro sustentável, equilibrado, mas poderá ser um quadro financeiro caótico, né? Dívidas, né? Uma existência de um quadro assim de débitos terríveis frente a uma capacidade de pagamento reduzida. É por isso que na transição, um dos documentos mais importantes que devem ser entregues à equipe do eleito é saldos. O que é que há de ativos financeiros, né? O que é de ativo financeiro? O que é com aqueles ativos financeiros que o gestor irá, né, pagar? E aí? Eu sou obrigado a pagar débitos que encontrei, diz o prefeito eleito, o gestor eleito, né? Um monte de dívidas, né? E aí, eu sempre digo, quem contratou com o município, presumidamente o fez de boa fé. Participou de um processo, por exemplo, licitatório, né, ganhou, né, o contrato foi assinado, prestou o serviço, ou fez a entrega e quer receber. Mas quem contratou não pagou. E aí? Né? Pode o gestor cancelar, por exemplo? Essa é o chamado restos a pagar. E aí? Pagar? Né? Claro que a dívida, o débito, não é de quem saiu enquanto pessoa física, o débito é do ente público. Né? E aí, evidentemente que a obrigação se impõe. Há uma obrigação, há uma despesa, há um empenho, há um procedimento de liquidação que foi realizado, isto é, constatou-se que o objeto daquele contrato, por exemplo, foi atendido, foi realizado e a dívida tem que ser paga. Né? Se não tem, por exemplo, essa liquidação, que é o processo no qual se apura que o contrato foi realizado, que o objeto foi cumprido por parte, por exemplo, do contratado, aí tudo bem, você pode até pensar em rescindir, por exemplo, o contrato, mas do contrário, não. Então, há na lei de responsabilidade fiscal, há dispositivos que proíbem o gestor de assumir obrigações e de contrair, digamos assim, despesas que não possa pagar. Né? Temos até aspectos até criminais nisso aí. Né? Nós temos uma legislação que trata do rebatimento criminal. É a lei 10.028 de 2000, né, que alterou, acrescentou dispositivos aí ao Código Penal. Ordenar despesas não autorizadas, assumir obrigações no último ano de mandato sem deixar recursos para o pagamento, né? Aumento de despesa total com o pessoal, que é outro problema. O prefeito reajustou os salários dos servidores, ele não poderia fazer isso, não é? Nos 180 dias que antecedem, não. Né? Claro, a lei insinua, a lei sugere, aliás, que a reposição inflacionária seria possível. Né? Isso não quer dizer que o servidor não possa obter concretamente as vantagens. Imagine, por exemplo, que haja vantagens pessoais relacionadas ao cargo que ocupa, como vantagens, né, adicionais de tempo de serviço, por exemplo, quinquênios, né, etc. O cumprimento de decisões judiciais. Isso aí, evidentemente, que não tem como não atender
né, mesmo no ano eleitoral, né, ou no último ano de mandato, aliás, que aí são, às vezes se confundem aí, né? Prefeito que cria cargos no último ano, né, cargos públicos, ou prefeito que faz uma pequena mesmo, ainda que seja pequena, uma pequena reforma administrativa com aumento de despesa, isso é vedado, isso é proibido. Então nós temos mecanismos dentro da lei de responsabilidade fiscal e dentro da lei eleitoral que procura resguardar, embora com finalidades distintas, não é? No caso da lei de responsabilidade fiscal, a perspectiva ou a finalidade é resguardar a rigidez financeira do município, né, para que ele não entre num quadro de caos financeiro, né, de uma situação de calamidade financeira por má gestão, evidentemente. Né? E na lei eleitoral a finalidade é garantir o equilíbrio da disputa, né, sem favorecimentos de quem está no cargo, para beneficiar a si próprio, se for candidato à reeleição, ou ao seu candidato. Né? Então nós temos esses mecanismos da lei de responsabilidade fiscal que são bem interessantes, né? Aspectos de crédito, né? Aspectos criminais, sempre a atenção com o limite de gasto, né? Esse limite, como nós sabemos, no âmbito dos municípios é de 60%, 54% para o Poder Executivo e até 6% para o Legislativo. Não é 54%, não é 6%, até 6%. Evidentemente que uma gestão financeiramente mais saudável, ela, num plano ideal, ela deveria ficar no patamar até abaixo mesmo dos 54%. Não é porque está com 48% que eu tenho que chegar a 54%. Não há essa obrigatoriedade. É um limite, é até 54%. Né? Com relação mas essas normas não dispõem de sancionamento, o gestor faz o que quer, deixa o município quebrado, inviabilizado, né? Na verdade, as coisas têm mudado, nós sabemos. Além desses aspectos criminais da Lei 10.028, né, que é de 2000, tem a própria lei de improbidade mesmo, né, que há um comando normativo, há um dever de agir do gestor que está no poder em relação aos cuidados com aumento de despesa, gasto com pessoal, vedação da realização de empréstimos, de operações de empréstimos, né, bancários ou financeiros, que aquelas. Vamos obter empréstimos, né, antecipação de receita orçamentária chamada AROs, as AROs, né, AROs. Né. Isso é vedado no último ano de mandato. Né, no último ano do mandato. Porque essas operações, como nós sabemos, elas comprometem a receita. Né? Porque a receita é dada em garantia. No caso do município, a garantia tributária, digamos assim, né? De IPTU, de ISS, QN, ISSQN, etc. Então, tem que haver um certo cuidado, uma certa cautela do gestor que sai em relação a isso. Não é?
É por isso que há essa proibição no último ano, não é, de mandato de ser feitas essas operações. Em Gravatar, no último ano, foi se imaginado lá a questão dessa acesso a essa linha de crédito aí da Caixa Econômica Federal, do FINISA, para a infraestrutura, né? E tendo como garantia o FPM, né? O FPM. Tem sido muito comum, né? Tem sido muito comum. Mas lá, evidentemente, a Caixa disse, tudo bem, a Câmara aprovou, mas vai ficar só para o ano que vem, né? A partir de janeiro. É uma quantia alta, como aqui também foi feito em Caruaru nos últimos anos, né? É aberto lá uma linha de crédito na instituição financeira, naquele valor, até aquele valor contratado, né? Evidentemente que num cenário ideal, o importante é que não houvesse necessidade disso, é que houvesse uma gestão equilibrada dos orçamentos, dos recursos que chegam, né, pela participação da federação, o FPM e a receita própria, que é IPTU e ISS, que são os impostos municipais, e imposto de transmissão de bens imóveis intervivos, entre vivos, né, que a competência do município, né? Então, tem municípios que arrecadam muito, dependendo. Gravatar, por exemplo, é onde se vende e se constrói muito, né? Caruaru, lá tem uns condomínios, né, de turistas. Caruaru também tem tem havido um incremento de construção e de aquisição de imóveis aqui muito grande nos últimos 10 anos, né? Tem um crescimento grande da cidade. Então, a perspectiva é esta: resguardar o município, proteger as contas públicas, né? A partir de todo esse aparato legislativo ou legal, né? Não se pode gastar mais do que pode pagar, não se pode contrair despesas sem que haja recursos para tanto. Aumento de pessoal fica vedado, né, basicamente no último ano, né, porque se fizer, primeiro, além do aspecto criminal que pode ocorrer, da Lei 10.028, alterou aí o que acrescentou tipos penais no artigo 359 do Código Penal, nós temos a questão dos ajustes mesmo que deverão ser feitos, né? Que a lei proíbe a contratação, a nomeação de servidores no período eleitoral. É verdade, né? É verdade. Há uma ressalva aí com relação à saúde e educação, a saúde e segurança, aliás, educação não, segurança, não é? E exatamente para que se mantenha aí a capacidade de equilíbrio financeiro do ente público, no caso do município. Há uma restrição com relação a gastos com publicidade, né? Há um limite que não pode exceder determinado limite legal esse gasto com publicidade, do que foi gasto nos últimos anos, né? E o aspecto cultural mesmo do gestor. Tem o gestor que sai ou que está saindo, ele tem que ter uma responsabilidade ética com as finanças do município e deve estar imbuído de um propósito
de preservar, de garantir, de observar os princípios constitucionais da boa governança. Por isso que a transição, ela tem ela mantém esse diálogo aí com a responsabilidade fiscal, né? Essa passagem, exatamente para permitir, por exemplo, que o gestor, que o eleito e que vai assumir, tenha acesso a todos os dados relevantes dos municípios. Aquilo que o Dr. Golbery falou aqui hoje aconteceu realmente no município aqui do Agreste. Não foi aqui do Agreste, aqui foi do Agreste Meridional, que todo o saldo bancário, todos os saldos, no dia 31 de dezembro foram levantados, né? Sob o argumento de que dívidas teriam que ser pagas. Mas é muito estranho, né? No último dia de mandato do prefeito, que na época saía, isso causou realmente uma... Tivemos aqui também, há uns anos atrás, Tama, né? Cujo ex-gestor responde a processos, né? Foi até condenado na época. Esse foi um dos aspectos apontados pelo Ministério Público, na época, já faz alguns anos, a mostrar o quê? Aquele quadro de caos financeiro do município. Esse coroamento se deu com o levantamento dos ativos financeiros, saldos em contas bancárias, né? O prefeito que venceu, o candidato que venceu, assumiu num quadro caótico, de caos, né? E aí ele tem que agir, né? Um aspecto interessante também é com relação à prestação de contas, né? Eu não obtive os recursos não chegaram na minha gestão, portanto, eu não tenho o dever de isso, que cabe ao Tribunal de Contas, por exemplo, da União, e atrás do ex-gestor. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O gestor atual responde também pela prestação de contas. Tem até uma súmula do Tribunal de Contas da União, a 230, né? Súmula 230, que diz que, evidentemente, quem recebeu os recursos, o gestor em cujo mandato os recursos chegaram, recursos federais, ele deve prestar contas. Mas se não o fizer, falo-á o atual, não é? Se por alguma razão relevante ele não puder fazê-lo, ele deve abrir um procedimento, um processo administrativo de tomada de contas, né? Especial para identificar e adotar as medidas ressarcitórias, né? Sobrando ele também responder solidariamente, né? Esse é um dado, né? Com relação a restos a pagar são despesas, né, contraídas num determinado exercício financeiro e não paga naquele exercício. Esse é um tormento para os prefeitos que assumem, né? Muitos partem para uma atitude radical de não pagar, mas, como eu disse aqui, não é bem assim, porque de outro lado está a empresa, por exemplo, que ou prestou serviço ou fez a entrega de bens e que precisa receber. É o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé não está lá só no Código Civil, não. Ele está presente também nas relações, né, envolvendo a administração pública, não é? E aí realmente tem que pagar, né? Dívidas deixadas, né? Mas como pagar se não há recursos?
Como pagar se eu estou diante de uma lei orçamentária? Alô? Cuja previsão de pagar esses restos a pagar não estão lá, não tem lá na lei. Né? Realmente são surpresas que tomam o novo gestor, né? Mas há de pagar. Né? Claro, restos a pagar que traduzem uma despesa uma despesa assumida onde há empenho, onde há liquidação e tem que haver o pagamento, evidentemente. Se há o empenho, mas não houve a liquidação, isto é, o objeto contratado não foi realizado, não é? O serviço não foi prestado, por exemplo, ou o produto não foi entregue, aí você pode até cogitar da possibilidade de uma rescisão daquele contrato. Mas nessa outra hipótese não tem como. Não tem que pagar. Tem que sentar com os credores e negociar, não é? De como pagar. Essa não previsão orçamentária fez o desencadear no Brasil um fenômeno aí mais no passado isso, de rolagem de dívidas, né, intermináveis, o que não é realmente interessante. Então, a responsabilidade fiscal é fundamental, o compromisso com a responsabilidade fiscal. Isso não é só na iniciativa privada, não. Né? Aqui no Brasil, nós sabemos que há uma resistência de parte, sobretudo da chamada esquerda, de não dar o devido valor à responsabilidade fiscal, ao compromisso fiscal. De vez em quando ouvimos aí, né, que não se pode falar em responsabilidade fiscal enquanto tiver gente morrendo de fome. Né? Eu acho que foi a presidenta do PT que falou isso um dia desse. Mas não é bem assim. Nós sabemos o caos. Né? Você tem que gastar, e aí você pode até qualificar e direcionar gastos mais para atender necessidades primárias da população, como a fome, combate à fome, por exemplo. Mas tem que ter recursos. Porque se não tiver recursos, e esses recursos aparecerem, aquilo é um artifício que alguém vai ter que pagar. Você vai endividar, vai aumentar a dívida pública. E num mundo assim integrado, globalizado, do ponto de vista das relações econômicas, nós sabemos como é que isso, no que é que isso dá. Né? Inflação, né? Descontrole. Né? E tivemos aqui. Né? Já tivemos isso em alguns momentos. Talvez o mais controverso foi na gestão da ex-presidente, o presidente Dilma Rousseff, né? Uma crise realmente econômica que foi vivida naquele tempo, naquela época, né? E os pagamentos dos benefícios estavam sendo pagos pela Caixa Econômica, por exemplo. E o Tesouro não repassava, porque não tinha recursos. Né? Ou demorava para repassar para a Caixa Econômica Federal. E aí foi identificado isso. Acho que ocorre em muitos governos, deve ter ocorrido em muitos governos, e por diversas razões caiu no colo da ex-presidenta, que culminou com o impeachment em razão daquelas pedaladas, né? Que nada mais do que foi isso. Né? Não havia recursos para pagar os benefícios sociais, por exemplo, e a Caixa Econômica pagava, para depois ser reembolsada. Mas esse reembolso demorava, estava demorando, um quadro de caos. Acho que a responsabilidade fiscal
numa perspectiva mais ampla, mais macro. Gastar de acordo com a capacidade de arrecadação, né? Do ponto de vista dos municípios, gastar o raciocínio, o juízo é o mesmo, gastar de acordo com o que tem, né? Assumir obrigações, contrair dívidas, assumir despesas e pagando-as, né? Não há, apesar dessa possibilidade, gente, o ideal é que não houvesse, me parece que, não sei se o doutor Cristiano concorda, que não houvesse restos a pagar. Claro que eu sei que há obrigações que se expandem no tempo, né? Cujo pagamento, por exemplo, se estendem no tempo. É da natureza daquela relação ali que isso ocorra. Mas uma obrigação que foi contraída, que deveria ser paga naquele exercício, né, com despesa empenhada, com a liquidação verificada, tem que pagar, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela tem essa expressão aí, ética, e esse valor aí político, digamos assim, político no sentido amplo, no sentido grego, né, de governança. Então, um município bem administrado financeiramente é um município que, sem dúvida nenhuma, o gestor terá condições de realizar obras e serviços em benefício do povo, em benefício da população, sem artifícios e sem malabarismos, né? Administrar os recursos, né? Evitar, sobretudo, é um dever de abstenção, digamos assim, do gestor de contrair empréstimos de antecipação de receita, dando como garantia receitas tributárias futuras, não é? Porque temos juros. E os juros não são baixos, nós sabemos, né? É negociar, é dialogar, é mostrar e tentar argumentar aos servidores de que aquele reajuste pleiteado, embora justo, não pode ser dado. Porque se for concedido, aquilo tem rebatimento, né? Tem rebatimento em obras, até em saúde. Mas a saúde tem recursos próprios. Não é bem assim. Nós sabemos que nos municípios há socorro por parte do Tesouro Municipal, repasse, né? O dinheiro que vem não é suficiente, né? Até em municípios de porte médio isso acontece, até em grandes mesmo, de você tirar dinheiro para completar lá o orçamento da Secretaria de Saúde, por exemplo, né? Recursos do Tesouro. Então, nós temos gestores que são rígidos, são duros e que desagradam em determinado momento da gestão, mas que depois são reconhecidos. E há gestores que são perduários, do começo ao fim, né? E aí, mais cedo ou mais tarde, a bomba explode e cai no colo muitas vezes da população, que fica privada de serviços importantes, né? Porque não há recursos, né? Então, esses deveres, digamos assim, de abstenção é isso, gente. Primeiro, um dever geral de cautela e de controle, de olhar, né? O ex-governador que saiu aqui de Pernambuco, né? Eu escutei isso de algumas pessoas até próximas, até da esposa, que é juíza, a esposa, e que ela, segundo alguns amigos, diziam: Paulo, quando acorda, ele vai logo para o computador olhar quanto tem na conta naquele dia do Estado. Né? Foi uma gestão austera, do ponto de vista das finanças, né? De certa forma, houve austeridade.
Ele sabia o que entrava e o que saía. Isso teve, de certa forma, um custo em relação à realização de algumas obras que poderiam ser feitas, né? Mas ele preferiu ter um Estado ali com recursos, sem atraso de pagamento de folha, sem atraso e com saldo até expressivo nas contas, segundo se divulgou na época, inclusive Pernambuco tendo sido elevado na classificação lá da Secretaria do Tesouro Nacional. Professor, só uma observação. Isso tanto é real que esse irmão estava até na agricultura, um dos deputados da base do treino, a governadora mandou um projeto para a Assembleia para uma autorização de crédito. E a capacidade de municipal muito bem, porque o governador Paulo Câmara entregou as contas todas da Estado e também com dívida do Estado. Ele estava classificado na letra C, na Secretaria do Tesouro, e passou para B. E só Pernambuco e me parece que Espírito Santo conseguiram isso. Espírito Santo tem tido uma experiência positiva em relação a isso, graças a um governador que passou por lá, que hoje trabalha lá em São Paulo, mas que foi considerado um gestor exemplar do ponto de vista da gestão financeira. Foi o Paulo Artung, lá do Espírito Santo. Não é? Um elevado nível de comprometimento com a ética fiscal. Não é? Provavelmente o Paulo Artung tinha a lei de responsabilidade fiscal como um instrumento ali de leitura permanente, né, para não se afastar. Então há um desafio aí para aqueles gestores realizadores, digamos assim, que são fazedores, né, que é manter, garantir essa vocação, agora, de olho na lei de responsabilidade fiscal, na lei eleitoral, com um olhar permanente e inafastável do que não deve fazer, né, ao contrair obrigações, ao contrair despesas, de como fazê-lo de modo a pagar, para não deixar a bomba chiando no colo de quem vai assumir. Então, este seminário realmente assume uma importância ímpar, porque ele expõe para a sociedade, para gestores, que há um processo legal, jurídico e político fundamental, né, que é a transição. A transição é um processo que envolve diversos aspectos, mas, sobretudo, visando a exibir a realidade de uma equipe para uma outra equipe, indicada por quem venceu a eleição, por exemplo, para que ele possa ter acesso, fazer um diagnóstico da situação, sobretudo naquele primeiro ano ali, cuja lua não vem dele, não é da lua orgânica, né, cuja LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não partiu dele, porque ele não era gestor ainda, né, e como fazer. É muito comum o gestor assumir e dizer: vamos fazer uma reforma administrativa. Então, eu já vi reformas serem feitas e que aumentaram as despesas. Por exemplo, criação de órgãos, né, criação de cargos. E parece que a finalidade de uma reforma é proporcionar ao gestor que está assumindo, gente, proporcionar a ele uma estrutura administrativa que possa favorecer e levar a agilidade, a qualificação da sua gestão que vai se iniciar.
por exemplo, fazer uma reforma para aumentar o gasto, por exemplo, com o pessoal, eu acho temerário. A não ser que haja uma situação que não é comum, que haja uma situação assim de uma capacidade funcional bem aquém do que o município dispõe. Isso não é comum. Normalmente, os municípios aí operam, digamos assim, as gestões com um limite alto de comprometimento alto, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal. Né? E o Tribunal de Contas sempre é atento em relação a isto. Né? Geralmente, nesse pouco tempo de experiência, quando íamos, ou quando eu fui, às vezes, conversar com o presidente do Tribunal de Contas, o último foi o Dr. Valdeci Pascoal, com quem estive, né, e o prefeito preocupado lá com algumas questões, a primeira pergunta que ele fez: como é que está o comprometimento de gasto com o pessoal? Né? Porque você diz, está dentro do limite, ele já respira com outro. Se excedeu, tem que reduzir. Esforços para reduzir. Né? Que é 54% no âmbito dos municípios. Outra questão que a equipe, que o processo de transição expõe ou deve expor, é o acesso a todo o quadro de endividamento do município. Né? Aí tem lá as obrigações e as despesas já empenhadas, já liquidadas, você tem ideia, tem que pagar. Se não for pago, né? Qual o grau de endividamento do município a curto e médio prazo, por exemplo? Né? Como é que estão as situações que aí é menos, mas tem os precatórios? Fica um problema. E das RPVs? Né? Não, o RPV é pequeno porque o valor é pequeno. Sim, mas são quantos? Né? Em Gravatá teve um caso interessante, foi feito lá um acordo com os credores de processos judiciais antigos, de 2000, e que a advogada, uma senhora já idosa, e o prefeito se sensibilizou com a situação dela. Porque daqui a pouco ela poderia morrer e os clientes dela. Né? E como pagar? Quando se fez o cálculo lá do total dos processos já transitados em julgado, já com sentença mesmo para ser cumprida, e alguns que estavam chegando a essa fase, passava de quase 1,5 milhão. Né? Aí entra o gestor de finanças, o secretário de finanças, dá para pagar, dá. Agora pagando assim, vamos escalonar. Né? Podemos pagar até tanto por mês. Tantos RPVs. Né? Requisição de pequeno valor. Pagamento de pequeno valor. Né? Porque até 30 salários mínimos do município. Né? A partir disso tem que ir para precatório. Né? O gestor tem que saber quantos precatórios vão cair no meu colo. O gestor que saiu não disse nada. Teve um caso aqui, acho que em Palmares, há uns anos atrás, em que um ex-prefeito, ele assumiu, ganhou as eleições, e quando assumiu ele se deparou com um precatório. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, de Maranhão, Ricardo Pé Barreto, me falou. 100 milhões de reais. E no precatório... E no precatório tem que pagar porque senão há bloqueio. Há bloqueio. Bloqueio das contas. E aí o presidente na época, o presidente do tribunal, segundo o desembargador Ricardo, teria orientado o seguinte: o senhor é político. Esse crédito é de uma empresa que tem políticos. Aqui de Pernambuco, não era melhor conversar com ele e tentar para negociar? Né? E ele fez isso. O prefeito procurou, não sei se era a família não sei se era de Armando Monteiro, etc. Acho que não houve muito avanço, não. Teve que pagar mesmo. Né? Ele dizia: a vida não é minha. Não é minha, é do município. Escrita em precatório. Né?
Aquilo significa dizer o quê? Que houve um processo judicial contra aquele município. Esse processo resultou numa decisão, numa sentença, que condenou o município, que provavelmente foi mantida pelo tribunal, mantida eventualmente lá em Brasília, pelo STJ, e que chega um momento que tem que pagar. Né? E aí, inscreve num determinado período, você tem que escrever aquela... Hoje é até 1º de julho, era até abril, mudou, né? Na justiça. 1º de julho para ser pago durante o ano que vem, o ano seguinte. Né? E aí tem que pagar. Né? E as RPVs. Não sei, acho que hoje os municípios já sabem, mas é que os gestores já sabem que a Constituição Federal define que o valor da RPV nos municípios é de 30 salários mínimos. Mas o gestor pode enviar um projeto de lei para a Câmara fixando o valor da RPV. Aqui mesmo é 10 mil em Gravatá, em Caruaru. 10 mil reais. Né? Gravatá foi fixado lá o valor correspondente a um teto do regime geral de previdência social, que hoje é em torno de R$ 7.500. Né? E bloqueios. Foi feito lá em Gravatá, eu sem muita experiência, ele é um ex-padre, secretário, bloqueava, não se bloqueava, evidentemente, isso não era um RPVs mesmo, 39 mil reais. Bloqueava 2 contas. E tem que pagar. Né? Aí vamos lá conversar com a juíza. Olha, quando tiver um cumprimento, assim, que a gestão está começando agora, não houve não se repassa, o ex-gestor não passou as informações, não se sabe bem. Façam, se for possível, comunicar ou pedir o assessor, o servidor da vara que comunique, porque aí a gestão paga. Porque o bloqueio de conta é terrível. Né? E aí conseguimos, com diálogo com o judiciário local, se conseguia. Ou então, vamos identificar, doutora, temos uma conta aqui, porque tem conta no Bradesco, tem conta na Caixa, tem conta no Banco do Brasil, e tem uma conta que é destinada mais a pagar o pessoal. Quando há um bloqueio, desestrutura tudo. Então vamos indicar uma conta. Garantimos que essa conta sempre terá dinheiro. Mas essa conta seria para um eventual bloqueio. E o juiz, evidentemente, era compreensiva e dizia, não, tudo bem. Para não bloquear tudo. Né, que é um problema que os prefeitos encontram. Muitas vezes encontram. Ele assume a prefeitura e no dia seguinte, no dia 2, no dia 3, já tem informação do secretário de Finanças. Olha, eu peguei as informações das contas e tem bloqueio. Tem bloqueio. Dívida judicial. Né? Dívida de RPV, por exemplo. Né? Requisição de pequeno valor. Esse é um problema. É um problema porque está na lei, está na Constituição Federal, tem que ser pago. E o RPV é um pecatóriozinho menor. Né? Digamos assim, é uma dívida judicial que tem que ser honrada, tem que ser paga. Né? Que ali muitas vezes está rolando há anos e anos e anos e anos. Né? E o credor, evidentemente, tem aquela expectativa legítima de receber. Né? Evidentemente que na transição, a equipe designada pelo gestor que vai sair deve informar tudo, deve fornecer documentos, prestar informações relevantes de obras que concluídas naquele período, que estão a ser concluídas, né? Saldos bancários, RPVs, lista de precatórios, se houver, né? Enfim, os dados relevantes. Essas equipes devem ser formadas por técnicos das duas, dos dois, de quem sai e de quem está entrando,
qualificado, secretário de Finanças, por exemplo, controlador, secretário de Administração, que é quem conhece presumidamente melhor o quadro de servidores e como é que está o secretário de Planejamento, de quem está saindo, evidentemente, e que possa proporcionar uma visão adequada do quadro fiscal ou financeiro daquele município. Não é fácil num país onde há uma resistência de eleições aí muitas vezes duras, disputadas, aí envolve aspectos pessoais, dificuldade em digerir a derrota, por exemplo, inimizades, que muitas vezes é mais política, mas às vezes transcendem, chegando ao lado pessoal. E aí o gestor não tem conhecimento. Essas condutas, por exemplo, vedadas, o que fazer? O prefeito contraiu dívidas sem honrá-las, sem pagá-las, no último ano de gestão. O prefeito gastou muito com propaganda, ultrapassando, violando a lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal. O prefeito deu aumento aos servidores, não é? No último ano, pensando que ia se reeleger e não foi. E deixou o buraco aí, como ao longo, digamos assim. Tem que identificar isso, comunicar ao Ministério Público, comunicar ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, aquela realidade, identificar se aquelas condutas ali realizam crimes previstos na Lei 10.028, porque aí o Ministério Público vai agir, levar o conhecimento da autoridade policial, tudo, se cercar de todas as cautelas, visando até a resguardar a si próprio, enquanto gestor que está assumindo, porque ele não pode prevaricar, ele não pode se omitir. Eu sei que muitas vezes o pessoal esquece, deixa para lá, mas não pode ser assim, porque há um sistema legal aí que trata disso. Não é? Aumentos, por exemplo, abusivos, aumento de remuneração, que o artigo 21 da Lei de Responsabilidade, que é nulo de pleno direito. É nulo de pleno direito. É uma discussão aí, pode o gestor que assumiu suspender aquele reajuste, né, que foi dado, né, ilegalmente, né, o que medidas ele deverá fazer para ajustar as contas, né, porque há medidas que têm que ser adotadas, né, para sanear, fazer um saneamento das finanças, né, visando isso. Então, há uma tentação aí com relação aos empréstimos bancários junto a instituições financeiras, né, que saiu certa cautela ao gestor em relação a isso, porque, em primeiro lugar, eu não falo nem do FINISA, né, porque o FINISA é uma linha de crédito especial, parece com juros menores, junto à Caixa Econômica Federal para investimentos aí em infraestrutura. Acho importante. E o empréstimo mesmo. O banco está oferecendo, é um negócio bom, a garantia que eu vou dar vão ser os tributos e impostos. O negócio é bom, gente, cuidado. O gestor deve ter muito cuidado com relação a isso, porque o endividamento, dependendo aí do nível, do grau que eles alcançam, pode deixar um rastro aí de descontrole e desequilíbrio nas finanças públicas. E por isso, por exemplo, que a lei proíbe a realização dessas operações de antecipação de receita junto a instituições de crédito,
no último ano de mandato, né? Exatamente para que a tentação, por exemplo, de obter recursos, ainda que de forma artificial, porque vai ter que pagar, e se crescer aos olhos da população, porque no ano, por exemplo, de eleição, não é proibido se contratar, não. Fazer licitação não há esta proibição, não. Tem muitas proibições, mas essa não, né? E aí está uma discussão aí jurídica, né? Quando é que surge, por exemplo, a obrigação, um contrato foi assinado, acho que da formalização do contrato ali, de um contrato administrativo, já evidentemente já há obrigações ali que surgem, né? Tem que ter o gestor tem que ter muito cuidado, muita cautela para não deixar o município também em maus lençóis do ponto de vista das finanças. Então, a responsabilidade fiscal é isso, né? Ter compromisso com o que entra e o que sai, né? Porque um quadro fiscal de desequilíbrio e de descontrole é terrível, que o preço será caro a pagar. Isso não está em nível da federação, né, de municípios, estados e da União também. Muito preocupante essa lei de responsabilidade fiscal que nasce em 2000. Ela foi discutida, o projeto foi debatido, o projeto de lei complementar debatido, e meio a muita desconfiança de muitos setores da política brasileira, que hoje eu não tenho dúvida de que a grande maioria reconhece a importância dela, né? Porque não há realmente saída se não houver controle, se não houver preocupação com o controle, né? Se tem uma saída aí, se há saídas para aumentar, por exemplo, a nível da União, sobretudo, então realize essa capacidade de aumentar, por exemplo, a arrecadação, sem comprometer, sem sacrificar, evidentemente, segmentos econômicos. Você pode combater, por exemplo, a corrupção, você pode combater a sonegação, que é sem precisar criar. Basta. Eu me lembro que na gestão do ex-prefeito de São Paulo, no 2013, 2014, o Fernando Haddad, havia um processo de corrupção generalizado no setor lá de ISS, a máfia do ISS. E o prefeito que assumiu, com a equipe, deram ênfase, junto com o Ministério Público, etc., de identificar. E o pessoal, eu me lembro que muitos foram presos, tinha vereadores envolvidos, tinha, né, uma máfia. Você não precisou aumentar o ISS, você não precisou criar tributos, nem podia, né, do município, não, mas não precisou, bastou aquele combate ali, que aquilo teve uma repercussão grande na arrecadação do município. É um grupo que envolvia políticos, envolvia empresários, envolvia servidores da Secretaria de Finanças do município de São Paulo. Então, isso é olhar com cuidado e com diligência o equilíbrio fiscal, a importância do equilíbrio fiscal. A lei ajuda muito, porque ela dispõe de normas, de deveres que devem ser, evidentemente, realizados, porque são normas jurídicas e dotadas de eficácia.
temos aí os aspectos criminais, temos aí aspectos da probidade administrativa, não é? E outros aspectos aí, questão de contas, rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, pelo Legislativo, que vai examinar, que vai julgar aquele parecer ali, né? E que muitas vezes essas contas não aprovadas, muitas vezes decorrem disso. Desequilíbrio fiscal, falta de uma gestão eficiente desses aspectos fiscais aí. Limite de gasto com o pessoal, por exemplo, lá nas alturas, muito além do que prevê a lei de responsabilidade fiscal, né, sem a adoção de medidas que pudessem melhorar num quadro razoável esse desequilíbrio. Então, é isso. Só fazendo uma interrupção que você coloca sobre os gastos pessoal, recentemente, acho que está com uma semana, o tribunal emitiu até uma orientação pelo município de Timbaúba, que aumentou os salários dos vereadores e também do prefeito, de uma forma virtuosa, em que o próprio tribunal considerou como supersalários dentro do comparativo dos demais municípios. Isso também se enquadra o que você fala, né? Sim. Temos agora também que o município está tendo problema lá, tanto é que o prefeito não foi nem candidato à reeleição, agora, e com um aumento expressivo do subsídio do prefeito e dos vereadores, que parece. E Arco Verde. Não, Arco Verde também. Também. Foi pós a eleição, ele teve 5 anos. Isso, aí o tribunal mandou retroceder. Eles vão ter que provar, que vão ficar com o salário anterior, né? A legislação porque um dos dispositivos da responsabilidade fiscal é a proibição de aumento de despesas dos últimos 100% valendo tanto para o prefeito como para a Câmara. Lá ele pediu para perceber que esperava primeiro eleger para saber quem ia conduzir isso. Não, mas vamos fora da realidade. Essa regra só vai no vereador. Estaduais, federais, não vai. É porque na gestão pública, o gestor, às vezes, ele é premido ali por circunstâncias e, em alguns casos, tentado mesmo a realizar o ato, né, sob pressão. Dizendo que em Gravatá, semana passada, nos chegou lá um técnico qualificado que já trabalhou em Gravatá em diversas gestões, foi convidado pela governadora para ir lá para a FIDEM, no Recife, mas terminou saindo. É um cara qualificado e o prefeito, pensando como uma vasta experiência, realmente é um técnico, baita técnico, né? E querendo trabalhar em Gravatá, já tinha trabalhado em outras gestões, aí a saída que se viu foi: pensa em deslocar, em exonerar algum secretário para ele assumir uma secretaria? Não. Poderia criar uma secretaria? Secretaria de Projetos Especiais. Eu digo, mas esse ano não dá. Né? O artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Criar uma secretaria, um aumento aí de gasto, né? E aí o ano que vem tudo bem. Mas é porque a pressão que ele estava recebendo era para ser logo, né? Para começar lá. Né? A lei atuando aí para controlar aquele ímpeto que eu vi em Gravatá, e eu sei que muitos municípios aí. Como é que faremos para nomear pessoas contratadas, né? Pessoas contratadas e que vai fechar a secretaria, vai parar de, mas não pode. O prefeito é uma conduta, digamos assim, vedada, objetivamente vedada.
nomear pessoas naquele período ali, né? Mas a seleção já foi concluída, a seleção simplificada já foi concluída. É a área de saúde, é a área de segurança? Não dá. Não dá. Não é? Tem que aguardar. Mas depois da eleição pode, eu digo não. Só em janeiro. Só em janeiro. Se não querem nenhum problema para o prefeito. Né? E aí dá um jeito aí faltou por quê? Planejamento. Porque o planejamento é exatamente a capacidade que o gestor tem de fazer previsões, de se antecipar, né? Antecipar e não deixar ocorrer aquilo ali. Então, se houve seleção simplificada, porque Gravatar não está podendo fazer concurso por enquanto, porque está sob júdice lá o outro concurso ainda e foi realizado, e o Ministério Público de Contas expediu uma recomendação de anulação desse concurso e foi realmente acatada e entraram com ação para anular o decreto que anulou. E aí está lá, para o juiz lá decidir. E aí, vocês não sabiam que o contrato de seleção tem um prazo e que estamos no ano de eleição? Né? O gestor tem que se antecipar, né, ao problema, né, a capacidade de planejamento, né? E muitas vezes nos municípios falta isso, né? E financeiramente, do ponto de vista financeiro, muito cuidado, contrair obrigações e pagar, preferencialmente até o dia 31 de dezembro. Né? Deixar dívidas, deixar despesas não pagas, né? Embora em alguns casos seja possível, né? Mas isso não pode ser regra. Não criar um ambiente de descontrole financeiro, descontrole fiscal, etc. Vou encerrar aqui.